Pessoal, tudo bem? Vamos aprender um pouquinho mais sobre trigonometria? Então, a proposta dessa videoaula é relembrar com vocês conceitos da trigonometria, tão essencial para resolver situações em vários momentos de integrais, de volume, de área, de superfície, lá em cálculo, tá bom? Em física também usamos bastante quando trabalhamos com força, com grandezas vetoriais e precisamos dominar essa história de seno, cosseno, tangente, tá ok? Então, vamos comigo agora dar uma passeada nesses conceitos. Bem, ângulos e unidades de medidas de ângulos. Olha só, pessoal, ângulos, o ângulo é uma região do plano, tá bom? Delimitada aqui, ó, por duas semirretas, ó, tá? Com a mesma origem. A gente chama isso aqui de origem ou vértice, tá ok? Bom, as unidades dos ângulos, a gente pode trabalhar, vou colocar duas aqui, grau ou radiano, tá ok? É muito comum em problemas de física, quando a gente trabalha com movimento circular, precisar estar transformando para radianos. Então, prestem atenção para quando chegar o momento, não ter nenhuma dúvida, beleza? Então, olha só, 1 grau corresponde ao ângulo subentendido por um arco de comprimento igual a 1 sobre 360 do comprimento da circunferência. E o radiano, ele corresponde ao ângulo subentendido por um arco de comprimento igual ao raio do círculo, tá ok? Então, nós temos assim, olha, ó, posso desenhar aqui a minha circunferência, tá ok? Raio 1, ok? Então, aqui eu tenho uma circunferência de raio 1. E nesse caso, o comprimento é 2π, porque o raio é 1. E o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio, tá ok? Π é aproximadamente 3,1416, tá bom? Então, vamos praticar um pouquinho, tá? Vamos fazer aqui alguns exercícios. Vamos lá, ó. Quantos graus correspondem a um ângulo de θ igual a 1 rad? Então, olha só. 2π rad, que é o comprimento, né, de uma circunferência, ó, que tem raio 1, corresponde a toda a volta, né, 360 graus, tá certo? Então, eu quero saber 1 rad, não é isso? Corresponde a quantos graus? Isso mesmo, uma regrinha de 3, simples, tá ok? Então, a gente multiplica cruzado, tá certo? Então, a gente vai ter 2π rad vezes x igual a 1 rad vezes 360. Então, x vai ser 1 rad vezes 360 dividido por 2π rad, tá certo? Bom, vou simplificar o que eu posso simplificar, e aí vocês vão perceber que vai sobrar apenas a unidade em graus, ó, que o rad vai embora com o rad, tá certo? E eu vou ter aqui, ó, 360 dividido por 2π, que vai ser aproximadamente 57,3 graus, ok? Então, 1 rad corresponde a 57,3 graus, tá bom? Vamos para o próximo? Olha, quantos radianos correspondem a um ângulo de 1 rad, tá certo? Bom, agora vamos fazer novamente, né? Ó, quantos radianos corresponde a um ângulo? Olha só, quantos radianos corresponde a um ângulo? Não é de 1 rad, né, gente? Que tá um errinho, tá? 120 graus, tá certo? Então, eu quero agora o processo inverso, tá? Então, novamente, eu sei que 2π rad
corresponde a 360 graus. Então, eu quero saber quantos radianos correspondem a 120 graus, tá? Novamente, a gente vai multiplicar em x, tá certo? Ó. Então, vai ficar 360 graus vezes x igual a 2π rad vezes 120 graus. Então, x vai ser igual a 2π rad vezes 120 graus, dividido por 360 graus. Bom, vamos simplificar, tá certo? O que a gente consegue simplificar aqui, olha, então a unidade de grau vai embora, tá ok? Então, eu tenho aqui aproximadamente 2/3 de π rad. Então, 120 graus é a mesma coisa que você falar que 2/3 de π rad, ou seja, 120 graus é igual a 2/3 de π rad. Bom, então, e a gente ainda pode, né, substituir o π por 3,1416, vai ficar aproximadamente 2,09 rad, tá certo? Então, é muito comum esse tipo de exercício em problemas físicos, matemáticos, de aplicações, que nós precisamos ter esse domínio de mudar de grau para rad, de rad para grau, tá bom? Bom, continuando, vamos transformar agora para radianos. Uma dica nessa altura da videoaula, quem já tiver entendido até aqui, pausa o vídeo, tá bom? Nesse momento, e resolve sozinho aí 30 graus e 45 graus. E depois deixa correr e corrige, tá ok? Combinado? Então, vamos lá, olha. 2π rad corresponde a 360 graus. Então, 30 graus corresponde a quantos π rad, tá certo? Então, fazendo essa continha, né, vou multiplicar em x, tá certo? Ó, 360 graus x igual a 30 graus vezes 2π rad. Então, x vai ser 30 graus vezes 2π rad dividido por 360 graus. Então, a unidade de graus vai embora, tá certo? E eu encontro, então, π sobre 6 radianos, tá? Posso deixar assim também, tá bom? De 45 graus, ó, 2π rad corresponde a 360 graus, então, x corresponde a 45 graus. Fazendo isso aqui, né, multiplicando em x, você vai encontrar π sobre 4 radianos, tá certo? A mesma coisa, gente, pausa o vídeo nesse momento e resolve aí sozinho 180 graus e 360 graus, combinado? Faz aí sozinho, tá? Sem precisar olhar. Terminou de fazer? Põe o vídeo para rodar que vocês vão corrigir, tá bom? Vou começar a fazer, hein? Então, ó, 2π radianos, 360 graus, x 180 graus. Multipliquei em x, então vou encontrar π radianos, tá? Então, 180 graus é a mesma coisa que π radianos. E 360, acho que vocês nem precisa fazer a continha, vocês vão perceber que corresponde, né, a 2π radianos, porque é isso que eu tô falando aqui, né, 2π rad, 360 graus. É só para deixar claro, tá bom? Fazendo o mesmo processo, 2π radiano, tá bom? Muito bem. Agora é o caminho contrário, a gente vai transformar para graus. Então, novamente, pausa o vídeo, faz aí sozinho ou sozinha, transforma aí π sobre 3 radianos para graus, tá bom? Pausa. Vou começar a fazer, hein? Depois, deixa o vídeo correr e corrige. Então, ó, 2π radiano, 360 graus. Π sobre 3 radianos, x. Então, gente,
mesma história. Multiplica cruzado, tá certo? Ó. Então, eu vou ter aqui, ó, 2π radiano x igual a 360 graus vezes π sobre 3 radianos, tá certo? Bom, então x vai ser igual a 360 graus π radianos sobre 6π, tá certo? 6π radianos. Então, a gente vai simplificar o que a gente consegue, tá certo? Ó. Então, ó, π vai embora com π, o radiano com radiano, 360 dividido por 6, 60 graus. Então, π sobre 3 radianos é equivalente a 60 graus, tá ok? Mais um. Ó, aqui não é π sobre 3, aqui é π sobre 2 radianos, tá bom? Pausa aí, faz sozinho e daqui a pouco deixa correr o vídeo, tá? Então, ó, 2π, deixa eu só consertar aqui, radianos, 360 graus, π sobre 2 radianos, x, tá certo? Multiplica cruzado, eu vou ter 360 vezes π dividido por 4π, que eu vou encontrar 90 graus. Então, π sobre 2 radianos é a mesma coisa que 90 graus. Mais um, gente. Ó, isso aqui eu acabei de fazer. Aqui, ó, é 3π sobre 4 radianos, tá ok? Mesma história. 2π radianos, 360 graus, 3π sobre 4 radianos, x. Então, 2π rad vezes x igual a 360 graus vezes 3π radiano sobre 4. Então, x vai ser igual a 360 graus vezes 3π radianos sobre 8π radianos, tá certo? Então, simplificando, ó, eu vou encontrar aqui 135 graus, tá certo? Então, 3π sobre 4 radianos é equivalente a 135 graus. Muito bem, acabei de fazer esse. Bom, agora nós vamos aprender, ou reaprender, ou relembrar o triângulo retângulo. Então, olha só, gente. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, tá? No triângulo retângulo, a gente tem alguns elementos. Esse ângulo aqui é de 90 graus. O lado oposto a ele, né, que está em frente a esse ângulo, a gente chama de hipotenusa, tá certo? Esse ângulo eu vou chamar de beta e esse ângulo eu vou chamar de alfa, tá? E os outros lados desse triângulo retângulo são chamados de catetos, B e C, por exemplo. Então, A é a hipotenusa, B e C são os catetos, tá ok? Muito bem, tá? E esse ângulo, né, esse símbolozinho aqui, né, é o ângulo reto, que a gente chama, ou de 90 graus, tá bom? Ok? Muito bem. Bom, vamos continuar aqui, que a gente vai aprender agora as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Mas antes disso, me lembrei, existe um teorema muito famoso, teorema de Pitágoras, tá certo? Isso a gente usa muito em física, probleminhas de matemática, tá?
que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá bom? É isso. Então, esse teorema, né, eu costumo brincar, ele fica no nosso sangue de tanto que a gente utiliza, tá? Bom, o triângulo retângulo, então, ele é muito importante, né? A gente usa em várias aplicações. Uma delas a gente tem as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, aqui eu vou chamar de A. Aqui eu vou chamar de B. E aqui eu vou chamar de C, tá certo? Então, aqui está o ângulo de 90, hipotenusa, e B e C, os catetos. Então, por exemplo, aqui, né? Se eu tenho aqui o ângulo alfa, tá certo? Se eu tenho aqui o ângulo beta, tá ok? Bom, cateto oposto, deixa eu só ver se eu... O cateto oposto, deixa eu só ver aqui. O seno desse ângulo alfa é o cateto oposto, é o ângulo que está na frente, dividido pela hipotenusa. O cosseno desse ângulo alfa é o cateto adjacente, ó, que forma o meu ângulo, tá aqui, é o B, pela hipotenusa. A tangente é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá certo? Temos a cotangente, a secante, a cossecante e a cotangente de novo, né? Não precisava. Então, aqui, eu vou colocar para vocês esses elementos. Então, aqui eu tenho o ângulo alfa, o ângulo beta, A, B e C, tá certo? Então, vamos juntos aqui colocar quem é o seno, quem é o cosseno, tá certo? Então, ó, seno de alfa, cateto oposto, C sobre a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é sempre o cateto oposto ao ângulo de 90 graus. Cosseno de alfa é o cateto que forma aqui, ó, é o cateto adjacente B sobre a hipotenusa. Tangente de alfa, tá certo? É o cateto oposto, tá certo? Sobre o cateto adjacente, ok? Ou tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Só para vocês verem, olha, ficaria aqui, ó, seno de alfa C sobre A, tá certo? Cosseno de alfa é B sobre A. Já vou aplicar a regrinha aqui, vai ficar A sobre B. Então, isso aqui também vai dar C sobre B, tá certo? Cotangente de alfa é cosseno de alfa sobre seno de alfa. Então, olha só. Quem é o cosseno? Vamos olhar lá de novo? Ó, cosseno é B sobre A, tá certo? Então, B sobre A. E o seno é C sobre A, olha só. Ó, o seno é C sobre A. C sobre A. Então, cotangente de alfa vai ser, repete primeiro, tá certo? Lembra lá da nossa aulinha de divisão de fração? Troca o sinal e inverte o segundo. Então, cotangente de alfa, ó, é B sobre C, tá certo? Muito bem. Secante de alfa, tá certo? É 1 sobre o cosseno de alfa. Tá ok? Então, secante de alfa é 1 sobre B sobre A. Então, a mesma história, ó. Repete o primeiro e inverte o segundo. Então, secante de alfa é A sobre B, tá certo? Lembrando, aqui é alfa, aqui é beta, aqui é 90, A, B e C, tá bom? Muito bem. Agora,
Se eu quero saber, deixa eu ver se ainda tem, o cosseno, a cossecante de alfa, tá? Vou apagar aqui, ó. Cossecante de alfa. Lembrando, aqui é beta, A, B e C. É 1 sobre seno de alfa. Então, a cossecante de alfa, né? 1 sobre o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a cossecante de alfa é o primeiro, troca o sinal e inverte o segundo. Então, a cossecante de alfa é A sobre C, tá certo? Muito bem. Então, aqui eu deixo para vocês fazerem aí em casa as mesmas relações, só que agora usando o beta, tá bom? Então, quem é seno de beta, cosseno de beta, tangente de beta, tá certo? Secante de beta, cossecante de beta e cotangente de beta, tá ok? Muito bem. Bom, vamos também aprender as razões trigonométricas, tá? Tem alguns ângulos, né, o 30, 45, 60, que a gente acaba sabendo ele de cabeça, sem precisar usar em calculadora, né, em tabelas. O de 90 e o de 180 também. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, eu tenho um quadrado, tá certo? Vou traçar aqui a diagonal do meu quadrado, tá? Então, aqui a gente tem ângulos de 90 graus, tá certo? Ó. Mas essa diagonal, ela divide esse ângulo de 90 graus ao meio. Então, na realidade, esse pedacinho aqui, ó, 45 graus, tá certo? Ó, se eu tenho um ângulo de 90, esse lado aqui, que eu vou chamar, que é o dedo da diagonal, é a minha hipotenusa. E os catetos? Como é um quadrado, a gente sabe que os lados são iguais, tá certo? Então, espero que vocês estejam acompanhando aí comigo. Eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, tá certo? Ok? Então, nesse triângulo retângulo, eu consigo achar quem é essa diagonal, ó. Usando Pitágoras, diagonal ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado, tá certo? Então, D2 é igual a 2A2. Então, D é raiz de 2A2 ao quadrado. D é igual a raiz de 2. Então, essa é a diagonal de um quadrado que vocês percebem que sai através de um triângulo retângulo, tá bom? Bom, guarda isso aí. Bom, uma coisa interessante também de mostrar para vocês, talvez estejam se perguntando, mas professora, quando a gente, né, extrai a raiz, não tem aquele mais ou menos? Sim, mas a gente está falando de medidas de lados e não tem medida de lado negativa, tá bom? Por isso que eu nem coloquei aqui, é sempre positivo, tá certo? Muito bem. Bom, temos também um triângulo equilátero. Então, um triângulo equilátero, ele tem todos os lados o quê? Iguais. Vou traçar a altura desse triângulo equilátero, tá? Muito bem. Então, a altura de um triângulo equilátero faz um ângulo de 90 graus aqui, quando ele toca na base, certo? Um triângulo equilátero, a soma interna dos ângulos de um triângulo, ela é 180. Então, a gente tem 3 ângulos iguais. Então, 60, 60 e 60, tá certo? Só que a altura divide o meu triângulo equilátero, deixa eu só apagar aqui, para ficar melhor, ao meio, tá certo? Então, olha só. Deixa eu... Ó, opa, ok. Só um minuto. Ó.
A altura, ela divide o meu triângulo equilátero ao meio. Então, aqui, esse pedacinho aqui, ó, é de 30 graus, tá vendo? Ok? E também divide o lado ao meio. Então, olha só, esse pedacinho aqui é A sobre 2, tá certo? Então, na realidade, a gente tem esse triângulo aqui, ó. Ó, vou desenhar ele aqui. 30 graus, A, H e A sobre 2, tá certo? Então, eu posso descobrir aqui quanto equivale essa altura, se eu quiser, tá? Então, por exemplo, só para vocês verem aí, cateto, né? Teorema de Pitágoras, A2 igual a H2 mais A2 sobre 4, tá certo? Então, aqui eu posso colocar, ó, A2 menos A2 sobre 4 igual a H2. Então, ó, faço o MMC, lembra lá? Então, ó, aqui vai ficar 4A2 menos A2 sobre 4 igual a H2. Então, H2 é igual a 3A2 sobre 4. Então, a altura vai ser a raiz de 3A2 sobre 4. Então, vai ficar A sobre 2 raiz de 3. Então, essa é a altura de um triângulo equilátero, tá bom? Mas, ok. Eu vou olhar, né, pro meu... Agora, a gente vai deduzir aqui, ó, quem é o seno de 45 graus, tá? Lembra, ó, se eu tenho um quadrado, a diagonal do meu quadrado, que eu chamo de D, tá certo? Divide o ângulo ao meio. Então, aqui eu tenho 45 graus e aqui eu tenho o ângulo de 90 graus e aqui A e A, tá certo? Então, quem é o seno de 45? Ó, é o cateto oposto que tá na frente, é o A, sobre a hipotenusa, que é o D, tá certo? Mas lembram lá atrás que eu fiz com vocês? Se voltar o vídeo, vocês vão perceberem quem é a diagonal de um quadrado. A gente deduziu isso. A diagonal de um quadrado é A raiz de 2. Então, eu vou substituir A raiz de 2, que isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2. Agora, lembrando lá de radiciação, eu vou racionalizar. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Então, seno de 45 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, estou deduzindo a fórmula com vocês, né? Por que que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer para o cosseno de 45. Cosseno de 45, ó, é o cateto adjacente, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é o D, tá certo? Igual. Então, nem vou fazer, vocês percebem que também é raiz de 2 sobre 2, tá certo? E a tangente de 45, a gente sabe que é seno de 45 dividido por cosseno de 45, tá certo? Ou, né, cateto oposto, que é o A, dividido pelo cateto adjacente, que também é A. Isso aqui vai dar 1, tá certo? Ou, se você dividir raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2, também vai dar 1. Muito bem, então aqui eu mostrei para vocês por que o seno, cosseno e a tangente de 45 equivale a esses valores. Agora, olhando lá no triângulo equilátero, né? Então, ó, só para botar de novo aqui, ó, a altura faz um ângulo de 90 graus, os catetos, tá certo? Mas esse pedacinho aqui é A sobre 2, porque a altura divide o cateto ao meio. 60, 60. Aqui também é 60, só que a altura divide o meu ângulo ao meio. Então, aqui é 30. Então, aqui eu consigo descobrir as relações para seno, cosseno e tangente de 30 e de 60 graus.
Então, vamos comigo? Olha só. Seno de 60, tá ok? Seno de 60 é o quê? Ó, eu tenho esse triângulo aqui, tá vendo? Vou botar ele aqui fora para vocês enxergarem melhor, tá? A, H e A sobre 2. Então, é o cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é a. Mas a gente descobriu, a gente deduziu quem é a altura de um triângulo equilátero, lembra? A altura é A sobre 2 raiz de 3. Então, ó, A sobre 2 raiz de 3 dividido por A, tá certo? Bom, simplificando, a gente encontra que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Muito bem. O cosseno de 60, ó, é o cateto adjacente ao A sobre 2, dividido pela hipotenusa, tá certo? Então, o cosseno de 60 é meio, tá ok? E a tangente de 60, ó, é o cateto oposto, que é a altura, que é A sobre 2 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é A sobre 2. Então, ó, A sobre 2 raiz de 3, troca o sinal e inverte o segundo. Então, a tangente de 60 é igual a raiz de 3, tá certo? Muito bem, ótimo. Bem, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que pro de 30 graus, tá? Então, nessa altura do campeonato, eu sugiro que vocês também pausem o vídeo e façam sozinhos, tá bom? Para ver se tá entendendo direitinho mesmo. Lembrando que a nossa altura é igual a A sobre 2 raiz de 3. Então, vou fazer, hein? Espero que vocês já tenham feito aí, que agora só vão conferir a resposta. Então, a seno de 30, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, seno de 30 é igual a meio, tá certo? Cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é a altura, dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, tá? E a tangente de 30 é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá ok? Então, isso aqui vai ficar, ó, 1 sobre raiz de 3. Racionaliza, ó, a gente tá até relembrando outras aulas. Então, a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tá certo? Muito bem, gente. Então, nós demonstramos aqui para vocês alguns ângulos que a gente usa com muita frequência para não precisar ficar decorando e nem precisar ficar olhando em calculadora, tá? Bom, uma escada, ó, de 10 metros de comprimento está apoiada em uma parede. Então, aqui está a nossa parede, tá certo? A escada está aqui apoiada. Essa aqui é a nossa escada. Ok? Ela tem 10 metros de comprimento. Então, a parede faz com o chão um ângulo de 90 graus, tá certo? E a distância do pé da escada até a parede é de 5 metros, tá ok? Bom, determine o ângulo formado entre a escada e a parede. Então, na realidade, ó, eu quero esse ângulo daqui, ó, entre a escada e a parede, tá certo? Ó, que eu vou chamar de alfa. Então, olha, eu tenho a informação, esses 10 metros é a minha hipotenusa, ó, que é o lado oposto a um ângulo de 90 graus. Então, tenho o ângulo oposto. Então, é seno que eu vou utilizar. Cateto oposto sobre a hipotenusa, ó. A unidade de metro vai embora. Então, eu tenho aqui que o seno de alfa é igual a meio. E a gente viu que o ângulo cujo seno dá meio é o ângulo de 30 graus, tá certo? Muito bem. Aqui eu quero mostrar para vocês identidades trigonométricas
Se possível, gente, imprimam essa página. Tem livros, mas imprima. E toda vez que vocês forem fazer cálculo ou física, cola sempre na capa do caderno. Vai ser bem mais simples de fazer exercícios, tá? Então, temos algumas relações. Essa é a relação fundamental, trigonométrica, a gente usa muito. Temos as outras, tá bom? E eu vou agora simplificar essa expressão, tá? Então, olha só. Cotangente é cosseno de x sobre seno de x. Cossecante é 1 sobre seno de x, tá vendo? Simplificar primeiro é colocar quem é esse cara, quem é esse cara. Dividido por seno de x. Então, isso aqui vai ser, ó, cosseno de x mais 1 sobre seno de x vezes 1 sobre seno de x. Então, isso aqui vai ser, ó, cosseno de x mais 1 sobre seno ao quadrado de x. Mas a gente viu aqui, olha, a relação trigonométrica fundamental, tá vendo? Então, a gente vai utilizar ela. Olha que interessante. Só vai passar. Então, olha só, a gente sabe isso aqui, ó. Ó, mais seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, eu posso dizer que seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, isso aqui vai ser, ó, cosseno de x mais 1 sobre 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Gente, olha só, por isso que na matemática a gente precisa, né, ter essa noção. Sempre é um aprendizado contínuo, eu digo. Nunca é uma coisa que vai ficar lá atrás sem uso. Olha o denominador. Eu posso fatorar, lembra lá de fatoração? Ó? Diferença entre dois quadrados. 1 ao quadrado é 1, cosseno de x ao quadrado é cosseno ao quadrado de x. Então, olha só que legal que a gente está relembrando e está revisando. Ó. 1 mais cosseno de x, 1 menos cosseno de x. Tá vendo só? Então, ó. Então, y é igual a 1 sobre 1 menos cosseno de x. Essa é a resposta dessa expressão simplificada. Ah, professora, quando eu uso isso? Ah, tem várias aplicações. Problemas físicos que às vezes você precisa simplificar, saber manipular para chegar no resultado, tá bom? Bem, só para fechar, estamos no finalzinho. Aqui eu só coloquei o ciclo trigonométrico, então o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto, tá certo? Aqui o ângulo alfa, tá? Se eu quero marcar aqui, ó, esse ponto P aqui é um ponto, né, x0 e y0, tá certo? Que eu posso colocar ele aqui, onde é a mesma coisa que eu escrever cosseno de alfa, seno de alfa, tá bom? Estou marcando aqui no meu ciclo, né, o cosseno e o seno, tá certo? Muito bem. E, finalizando, isso aqui também é importante, ó, seno de menos um ângulo é igual a menos o seno desse ângulo, tá bom? E o cosseno de menos um ângulo não muda em nada, é igual ao cosseno de alfa, tá? Bom, então essa era a videoaula que eu tinha para falar para vocês, para recordar conceitos importantes de trigonometria. Dúvida, posta lá no Moodle, manda no WhatsApp, manda e-mail, fala com os monitores. Não fiquem com dúvidas, tá bom, gente? Espero que vocês estejam acompanhando o curso e que esteja, de fato, ajudando vocês nessa caminhada. Um grande abraço, se cuidem e até a próxima.